Olá, amigos! O Ambiente e Construção presta uma homenagem à Escola de Engenharia de Juiz de Fora, que deveria ser chamada de Escola de Engenharia do Brasil, por diversos fatores que vamos conhecer a partir de agora em um documento histórico exibido no sinal digital da Band Minas para a Grande BH e nas principais cidades do interior. Eu convido você a conhecer junto comigo esta fascinante história de empreendedorismo que chega ao seu primeiro centenário. A história que vamos contar é pautada na coragem de Odilon Pereira de Andrade, Washington Marcondes Ferreira, Clorindo Burnier Pessoa de Melo, Cristiano Dever e Asdrubal Teixeira de Souza. Os três últimos assinam o livro de atas que registra a fundação da Escola de Engenharia de Juiz de Fora no dia 17 de agosto de 1914. Enquanto a atitude de três homens marcava o início da história da Escola de Engenharia aqui de Juiz de Fora, outros importantes acontecimentos marcavam o mundo. O principal deles mudou o mapa do globo terrestre e impulsionou o desenvolvimento tecnológico em diversas áreas da engenharia. A Primeira Grande Guerra Mundial, o primeiro voo aéreo comercial nos Estados Unidos. O avanço no desenvolvimento da engenharia neste período influenciou os ideais dos jovens estudantes aqui no Brasil. Com a criação da Escola de Juiz de Fora, o país contava naquela época com 12 academias de engenharia, 4 delas em Minas Gerais. Dia 1º de agosto de 1914 é deflagrada a Primeira Guerra Mundial. E aqui alguém, um professor, Clorindo Burnier, e mais 4 colegas cismam de fundar a Escola de Engenharia a Escola de Engenharia de Juiz de Fora. Esse idealismo da época, né, que trouxe a esses empreendedores sobre a batuta do nosso Clorindo Burnier a criação da nossa Escola de Engenharia. É um orgulho para nós estarmos fazendo 100 anos com essa história riquíssima da nossa grande Escola de Engenharia. O ensino de engenharia começa na Academia de Comércio com a criação do curso politécnico. Decorrente da insatisfação de um grupo de professores e alunos, decidem criar em 1914 a Escola de Engenharia de Juiz de Fora. Existe todo um processo anterior à Escola de Engenharia que culmina na sua criação em 17 de agosto de 1914. Após estabelecida na Rua Alfred 175 e permanecer por 2 anos, a Escola de Engenharia foi transferida para a Avenida Rio Branco e, posteriormente, na mesma rua, para um prédio pertencente à Santa Casa, onde ficou até 1959. Durante todo este período, a escola desenvolveu sua vocação, fruto da formação cultural de seus mestres. Todos esses professores tiveram formação ou na Escola de Minas de Ouro Preto, professores também que se formaram na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. E o que eles trazem de principal com eles? É uma bagagem cultural muito intensa e muito pesada, marcado principalmente pela experimentação. E essa concepção que eles trazem para a Escola de Engenharia, ela torna fundamental para tornar a escola o que ela passa a ser alguns anos posteriormente. Quando a Escola de Engenharia começou a desenvolver, tecnologias, começou também esse desenvolvimento científico de produção também de equipamentos e foi o carro-chefe de toda essa história do Parque Tecnológico da Escola de Engenharia. A produção de equipamentos de ciência e tecnologia.
E isso faz com que a escola se torne a terceira instituição do mundo, atrás apenas do Instituto Politécnico de Lisboa e da Universidade de Cambridge, a produzir equipamentos científicos. Estava estabelecido um período de desenvolvimento e produção de equipamentos que proporcionaram um catálogo com mais de 500 produtos. Destaque para as balanças, que geravam bons negócios e renda à instituição. O período próspero desta região tiveram fatores determinantes. 3 elementos de infraestrutura: a Estrada União Indústria, a usina de Marmelos, que é a primeira usina hidrelétrica da América do Sul, e a Estrada de Ferro. Essa infraestrutura, ela fomenta a indústria, né? O escoamento de produção de bens, tanto de minério quanto da produção local também. Além disso, ela gera essa estrutura tecnológica, né, que propicia inovação tecnológica, ela gera demanda para o ensino. Quando há um declínio do café, havia necessariamente a necessidade de sua substituição. Para que isso pudesse acontecer, havia necessidade de geração de energia. Então, é criada a usina de Marmelos. Com isso, há um salto no que se refere ao crescimento de indústrias de Juiz de Fora. Com o passar dos anos, a história foi sendo reescrita. Mais uma guerra mundial, as novas tecnologias na segunda metade do século, período de mudança na escola. Com o Estatuto de 1951, é estabelecido, além da engenharia civil, a formação em eletrotécnica e industrial. A partir da década de 50 e início da década de 60, ela deixa de ser a fábrica de aparelhos da Escola de Engenharia para se tornar o parque tecnológico da Escola de Engenharia. Esse convênio com o MEC possibilita a abertura de novas portas através do recém-criado Conselho Nacional de Pesquisa, que havia uma política de aparelhamento das instituições. A partir desse convênio, a escola recebe um conjunto muito significativo de equipamentos, especialmente alemães. Desde então, a Faculdade de Engenharia da UFJF cresceu e atravessou o século se modernizando, com novos cursos e especializações. No Reúne, a gente conseguiu criar o curso de Engenharia Mecânica, que era uma demanda bastante antiga desde o início da criação da Faculdade de Engenharia, curso de Engenharia Computacional, curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e ampliação dos cursos. O próprio curso de Engenharia de Produção ampliou o número de vagas, o curso de Arquitetura também na época ampliou o número de vagas, então essa evolução foi bastante significativa. Hoje, por exemplo, a nossa engenharia de produção é a 4ª melhor do país. A nossa engenharia elétrica é a 16ª do país. A nossa engenharia de civil é a 23ª do país. E a arquitetura é a 20ª do país. Ou seja, crescemos, mas crescemos com qualidade. Para compreender a história da Escola de Engenharia aqui de Juiz de Fora, é necessário conhecer o empreendedorismo de homens que por 100 anos inspiraram e continuam inspirando os engenheiros que aqui aprendem a dominar os mais complexos fenômenos através de números e equações. A Universidade Federal de Juiz de Fora, a antiga Escola de Engenharia, a Faculdade de Engenharia, eles proporcionaram ao Brasil grandes engenheiros. Engenheiros tanto nas atividades privadas como públicas, assumindo vários cargos importantes no nosso país. Eu tive a oportunidade de ver um engenheiro que formou-se na Escola de Engenharia de Juiz de Fora assumir a presidência da República. O pai do presidente Itamar Franco foi um aluno dessa primeira turma, eram somente 5 formandos.
O Itamar se formou na turma de 1954. Essa formação de engenheiros aqui em Juiz de Fora teve e ainda tem uma participação muito grande na vida brasileira. Você vai encontrar engenheiros formados em Juiz de Fora em toda a parte do Brasil. O maior congresso brasileiro de ensino de engenharia este ano será realizado em Juiz de Fora. A coordenação acredita que o tema do evento privilegia discussões que podem favorecer a continuidade deste avanço com novos métodos e modelos de ensino. Temos que desenvolver tecnologicamente e, para isso, os múltiplos saberes e atuações da engenharia são fundamentais. E é esse o tema que nós vamos discutir aqui no centenário da nossa escola. A instalação de uma instituição privada como a Rede de Ensino Docto, com um centro especializado em engenharia, instalado no campus Itamar Franco, é exemplo de mais um momento que vive a engenharia da região. Cursos de escolas particulares aqui para Juiz de Fora é muito importante, porque isso vai ajudar a nossa escola e transformar a nossa cidade num centro formador de engenheiros de excelência. Certo é que Juiz de Fora continua evoluindo em função de sua engenharia, assim como há 100 anos atrás. Exatamente nessa época do seu centenário, a Faculdade de Engenharia abriu novos cursos, tem uma perspectiva excelente. O cidadão comum pode até viver sem um engenheiro, mas ele não pode viver sem engenharia. Não tem como viver sem engenharia, porque a engenharia é a profissão do desenvolvimento. O Ambiente e Construção mostrou como o empreendedorismo, presente no trabalho dos profissionais de engenharia, pode ultrapassar as pranchetas dos projetistas e mudar a vida das pessoas. Os parabéns do programa Ambiente e Construção e de seus parceiros aos 100 anos da Escola de Engenharia de Juiz de Fora. Olá, no programa da TV CREA Minas, destaque para o seminário Água e Terra, que discutiu o futuro do Vale do Jequitinhonha. Confira. Bem-vindo ao Vale do Jequitinhonha. Situado no Nordeste mineiro e banhado pelo rio Jequitinhonha, o vale conta hoje com 75 municípios, sendo que 52 estão divididos nas microrregiões denominadas Baixo, Médio e Alto Jequitinhonha. As outras 23 cidades estão integradas à antiga área mineira da Sudene. Todo o vale ocupa uma área de 79 mil quilômetros quadrados, por onde a natureza dá um show à parte, com paisagens de encher os olhos. Mas a beleza natural contrasta com a dura e triste realidade socioeconômica do local. O produto interno bruto do Vale do Jequitinhonha não chega a 2% em relação ao PIB de todo o estado. Os municípios enfrentam problemas de saúde, educação e falta de saneamento. Em relação à agricultura, a maioria das famílias produz o suficiente para sobreviver. Pelas ruas das cidades, reclamações e pedidos de melhorias não faltam. Tudo por tudo tem que melhorar, né, moço? Porque se não tiver melhora, como é que se arruma, né? Um pouco de tudo. Nas ruas, saúde. As pessoas valorizar mais as coisas que a gente produz, que é com muito trabalho. Falta políticas públicas que possam incentivar as pessoas a poder, ou essa região a melhorar. Pensando no desenvolvimento da região, o CREA Minas entrou em ação. Nosso destino, Araçuaí. Cidade de pouco mais de 37 mil habitantes, a 678 quilômetros da capital. Local escolhido pelo Conselho para realizar o seminário Água e Terra, o futuro do Vale do Jequitinhonha. Entre os palestrantes, representantes do IEF, Emater, IGAN e Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos.
A minha expectativa é que todos os atores aqui envolvidos possam realmente buscar soluções práticas para que a gente possa avançar, né, na conservação e na recuperação dos nossos recursos naturais. Dentro da bacia do Jequitinhonha fica o rio Araçuaí, que ocupa uma área de 318 quilômetros e passa por 24 municípios. Apesar de toda essa riqueza natural em pleno Nordeste mineiro, a falta d'água ainda é um dos principais problemas da região. Tanto que o assunto do primeiro painel foram as águas do Araçuaí. O assessor da presidência do CREA Minas, engenheiro agrônomo Emílio Muxirek, apresentou o tema Água e Terra, cenário atual e perspectiva. Sofre com a seca porque determinados instrumentos de combate à seca, principalmente a engenharia de irrigação e a gestão apropriada do recurso hídrico, ainda não foram convenientemente acionados. Dona Florisa e Morgana representam as comunidades rurais onde vivem. Apesar da seca, as agricultoras acreditam no potencial da região e esperam por melhorias. A gente está precisando de ajuda para poder fazer as mini barragens, para poder reservar água, né, os reservatórios de água, para ver se melhora um pouco. A terra é boa, só falta água. E as famílias são trabalhadoras, então precisa da água. Sem a água nós não produzimos. Realidade do Vale e uma das principais preocupações do prefeito de Araçuaí. Se a população da zona rural tiver água para o abastecimento dela e para poder plantar e produzir, essa população fixa no campo, ela não vem para a cidade, né? E a água aqui, sem sombra de dúvida, o que é de mais importante, essa questão da água. Ao longo do evento, foi feito um levantamento de propostas entre o público para a elaboração da Carta para o Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha. Esta parte foi desenvolvida durante o segundo painel, Condições para o Desenvolvimento Econômico do Vale. No total, foram 108 propostas, entre elas, reflorestamento nas áreas desmatadas, recursos com menos burocracia para os pequenos produtores e captação das águas da chuva por meio de barragens e outras tecnologias. As propostas serão melhor elaboradas e em breve a carta será divulgada ao público. O seminário chegou ao fim, mas não o apoio do CREA Minas. Vai ter os desdobramentos através de mais workshops que vamos fazer, do agrupamento das propostas e, posteriormente, do encaminhamento dessas propostas aos órgãos governamentais, como forma de viabilizarmos, né, e darmos a nossa contribuição para o desenvolvimento do Jequitinhonha. A edição completa está no site tvcreaminas.com.br. Até lá! A engenharia é o fator que determina o desenvolvimento de um país. É a profissão dos múltiplos saberes. COBENS de 2014, o Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. O COBENS discute o desenvolvimento tecnológico e os seus impactos na sociedade. COBENS de 2014, de 16 a 19 de setembro, na Expo Minas. Uma promoção ABENGE, organização UFJF e F Sudeste. Você não precisa ler tudo, ver tudo. Você precisa apenas daquilo que lhe interessa. Por isso, nós, do Ambiente Construção, identificamos a notícia, avaliamos a opinião técnica da engenharia e entregamos ao nosso espectador informação especializada em um formato leve e dinâmico. O avanço do ensino e da pesquisa, o trabalho de quem pensa e vive a engenharia. Programa Ambiente Construção, todos os sábados, na tela da Band.